Olha, vamos conhecer hoje a história do açude de São Gonçalo, que fica no distrito de São Gonçalo, município da cidade de Sousa, no Alto Sertão da Paraíba. Conforme vocês podem ver na imagem, coqueiros, banana, ou seja, é o perímetro irrigado de São Gonçalo. É um lugar onde as pessoas certamente precisam de muita água para o plantio de coco e de banana, entre outros produtos que são vendidos nas cidades da nossa região. E agora vamos conhecer um pouquinho da história. Enquanto isso, vocês vão vendo as imagens do açude de São Gonçalo, que fica no município de Sousa. Tudo começou quando o paraibano Epitácio Pessoa assumiu a presidência da República, período que coincidiu com a Grande Seca de 1919. De imediato, Epitácio Pessoa implantou um ambicioso programa governamental de combate aos efeitos maléficos das secas, irradiando esperança pelo sertão nordestino. Assim, a IOCS passa a denominar-se IFOX, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, e através da lei de número 3.955, de 25 de dezembro de 1919, conhecida como a Lei Epitácio Pessoa, foi autorizada a construção de obras de açudagens e de irrigação em todo o Nordeste. Segundo Nóbrega, trabalho de 2004, historiador, que define bem a repercussão desta nova era de prosperidade no sertão prolífico de então. As águas todas fugiram. Um dia se entendeu que o sertão seria feliz quando suas águas não chegassem ao mar. Levantaram-se as grandes represas, ergueram-se barragens, a pequena e a grande açudagem. Eram os diques de uma nova Holanda, mas agora tudo ao inverso. Diques postos precisamente para a terra ficar debaixo das águas. No Alto Sertão da Paraíba, no município de Sousa, o povo simples do campo viu chegar uma nova gente, uma raça de gente que se chamava Mister e falava embrulhado para ninguém entender. Eram norte-americanos. Vinham para fazer com os diques a greve dos rios contra o mar. Trouxeram máquinas nunca vistas e desapropriaram terras e se colocaram nas gargantas das serras, esperando o rio para o prender quando passasse. A ordem vinha de cima do presidente da República, era Epitácio Pessoa, nordestino, paraibano, para acabar com as secas, criara o IFOX, hoje transformado em DENOX. Puseram-se eles em São Gonçalo. Naquele tempo, menos que um lugarejo, uma fazenda de Sousa, iam deter o rio. A partir do ano de 1920, ocorre a desapropriação e indenização de algumas propriedades rurais que pertenciam aos senhores Dr. Silva Maris, parte sul ou bacia hidráulica, João Ferreira Rocha, parte central Vila, José Ferreira Rocha e Donana Rocha, parte leste, e Basílio Por Deus Silva, parte norte-oeste, ou zootecnia medidora pelo governo federal, com vistas à construção do açude e do acampamento federal de São Gonçalo. A construção do açude local em harmonia com o de Buqueirão de Piranhas, em Engenheiro Avidos, tornando perene o Rio Piranhas. Tinha como objetivo principal solucionar o problema da escassez de água na região da Grande Sousa. Assim, a perenização do Piranhas, que interliga os dois açudes, começa logo na represa de Buqueirão de Piranhas. No mesmo ano de 1920, houve a aprovação da programação das obras que foram contratadas e iniciadas em 1921, representadas principalmente pela construção de grandes barragens, como a de São Gonçalo, cujo início se deu em 1º de outubro do mesmo ano, 1921. O acampamento federal de São Gonçalo principiou com ares de modernidade e satisfazia as necessidades dos operários e habitantes, podendo ser considerado uma anomalia urbana positivo-moderna para as décadas de 20 e 30, pois já nasceu grandioso, ocasionando sentimentos antagônicos e ciúme e orgulho à cidade de Sousa. Desta feita,
foram construídos um acampamento, residências para os engenheiros, técnicos e demais funcionários, oficina mecânica, almoxarifado, laboratórios, hospital, a casa de pensão, república, campo de futebol, casa de hóspede, cooperativa, hotel, entre outras obras importantes. Segundo Nóbrega, 2004, na época São Gonçalo era bem mais atrativo do que a própria cidade de Sousa. Naqueles tempos, ninguém queria trocar São Gonçalo por Sousa, a vila pela cidade, o lugarejo recém-nascido e que tinha transporte para toda parte, vantagens financeiras, piscinas, arborização, novidade, muitas outras que o sertão jamais conhecerá. E aí, conhecendo um pouquinho da história de São Gonçalo, vocês acompanham as imagens do açude que propiciou essa mudança grandiosa na vida das pessoas de São Gonçalo, que também já possuía linha telefônica, uma revolução para a época, água encanada, telégrafo, saneamento básico e luz elétrica. Máquinas possantes eram instaladas, casa de força, casa de gelo. No lugar, falavam-se inglês e alemão nas calçadas e esquinas, enquanto doutores e altas autoridades oficiais discutiam assuntos de extrema relevância para o destino dos sertanejos nos escritórios e canteiros de obras da inspetoria. Espalhados por toda a extensão do acampamento, Sousa, de perto, assistia a tudo boquiaberta, regozijada. Sousa olhava com os grandes olhos vermelhos os seus lampiões de querosene, a áurela dourada da iluminação elétrica do povoado. O acampamento projetava no céu a arrogância petulante de um desafio. 18 quilômetros palpita toda a vida intensa de trabalho dinâmico. Os norte-americanos chegaram a elaborar estratégias e semeando esperanças através da construtora cuja instalação em São Gonçalo tem o seu início em setembro de 1921. Homens, máquinas e equipamentos de engenharia escavavam e reviravam o solo do sertão. Agitações e barulhos devastaram a fleuma do pequeno lugarejo, recém-federalizado. São Gonçalo passou a receber gente aos milhares, famílias inteiras fugindo da seca, advindas de todos os recantos do Nordeste. O açude seria um grande referencial para suprir as necessidades desta terra, aliado ao rio Piranhas e Rio do Peixe, que abraçam Sousa e a transforma numa terra promissora e cheia de perspectivas de investimento. Segundo Abrantes, 2010, era o desenvolvimento e o progresso da região. Com o gigantismo das obras, as máquinas e aparelhamentos utilizados causavam tremendo espanto e admiração em toda a região. Guindastes, compressores, britadores, motores-bomba, guinchos gigantescos, vibradores, locomotivas, tratores, caminhões, cavadeiras, traque-truque, marteletas, betoneiras, trole, caçambas, entre outras. O ritmo da construção da barragem se inicia de maneira alucinante. A serra sobre a qual a estrada passa começa a ser dinamitada. Todos teriam que se afastar do local. Moradores eram impelidos a sair de suas casas para locais mais seguros. Enormes blocos de rocha se evaporavam pelo espaço distante. Tamanho era o poder e amplitude dos explosivos. Segundo Nóbrega, 2004, bem expõe a cadência dos trabalhos na barragem. Nas proximidades do paredão do açude era tanto movimento que dava vontade de parar para ficar olhando. Indastes, possantes, entre outros. Corria o ano 1922, o comércio local só se estabelecendo no mesmo compasso das obras. Coronel João Pereira Nazarezinho abriu um barracão em São Gonçalo para ser administrado pelos seus filhos, Chico, futuro cangaceiro, o Chico Pereira, Apronianos e Abdias. João Ferreira Rocha, que foi indenizado pelo governo federal pela desapropriação de suas terras, tornou-se o primeiro delegado da história de São Gonçalo. Da mesma forma, concomitante também abriu um barracão no acampamento. E aí o açude foi ganhando notoriedade, logicamente, um açude que é uma referência. Segundo Guerra, em 1981,
1921 foi o ano das importações e das instalações, assim como 1922 foi o ano do ataque às obras em regime de força total. Os contratos com firmas estrangeiras especializadas foram firmados em 18 de fevereiro de 1921 e registrados no Tribunal de Contas. Eis as firmas e suas respectivas tarefas a executar. Conclusão do açude Acarape, construção dos açudes Quixaramobim e Patu, Ceará, conclusão do açude Gargalheiras, do Rio Grande do Norte, construção do açude Parelhas, Rio Grande do Norte, e construção dos açudes Poços dos Paus e Oróis, do Ceará, e construção dos açudes São Gonçalo, Pilões e Piranhas, na Paraíba, que, para quem não sabe, Piranhas foi o nome original do açude Engenheiro Avitos, ou Boqueirão de Piranhas. As instalações surgiam como por encanto em ritmo febril, casas de força, escritórios, acampamentos, hospitais e guindastas. Na região de Sousa, de São Gonçalo, ainda há casas antigas que hoje funciona o local onde a polícia militar está no momento, né? Em Boqueirão de Piranhas você consegue ver também essas casas antigas. E aí, com o término do mandato de Epitácio Pessoa, o governo do novo presidente, o mineiro Arthur Bernardes, o sonho dos sertanistas se transforma em um imenso pesadelo. A partir do início do ano de 1923, os programas do governo antecessor foram imediatamente interrompidos. Em 1924, Bernardes extingue a Caixa Especial das Obras de Irrigação e Terras Cultiváveis do Nordeste brasileiro. Neste interim, grande inverno atinge o sertão no ano de 1924, conforme Nóbrega 2004. Invernada de 1924 marcou-se da maioria dos sertanejos. Nunca houve um ano tão bom de inverno. E aí, diante deste último fato, né, contudo, a iniquidade do governo federal com o sofrido povo nordestino ainda não estava completa. Faltava-lhe subtrair o único bem que ainda restava, a esperança. Assim, o presidente Bernardes resolveu vender todas as máquinas, instalações e as construções, ora paralisadas, aumentando ainda mais o pesadelo da região, pois a consumação do ato decretaria o ponto final nas obras, sem possibilidades de um recomeço posterior. Diante deste último fato, Souza, porém, não se mostrou inerte ante a imparcialidade do governo federal. Desta feita, as autoridades locais contactaram com o ex-presidente Epitácio Pessoa, pai das obras e um infatigável defensor do sertão paraibano, que, utilizando-se dos requisitos de poder e influência que ainda detinha, conseguiu impedir a retirada do maquinário de São Gonçalo, ao menos temporariamente. E aí, a partir deste momento, a população de Sousa passou a nutrir maior zelo e importância pelos equipamentos do acampamento. Enfim, a história é longa, há toda uma história por trás. Nesse vai e vem, a inauguração do açude de São Gonçalo, de Boqueirão de Piranhas, foi na década de 30. O açude de Boqueirão de Piranhas foi inaugurado em 1936, já no governo do Getúlio Vargas. Inclusive, pessoas ilustres estiveram na inauguração desses açudes. Em Boqueirão, o Assis Chateaubriand esteve no açude da parede do açude de Boqueirão. Na época ele era dono do jornal A União. E aí, propriamente representando o jornal, esteve aí na parede de Boqueirão de Piranhas, como também no açude de Sousa. Então, essa é a primeira parte da história. Estaremos aí brevemente contando a segunda parte. É longa a história, mas diante de todas essas impossibilidades e aflições, o açude de São Gonçalo foi inaugurado. Em 1934, sob o comando de José Augusto Trindade, ocorreu a inauguração do posto agrícola do açude de São Gonçalo, que era o mais bem aparelhado dos postos agrícolas do Infox no Nordeste. E aí, posteriormente, em 1936, a inauguração do açude
de Boqueirão de Piranhas. Então não foi fácil, pessoal, não foi fácil. Esses dois açudes que foram o açude de Boqueirão de Piranhas, que tem capacidade para 293 milhões de metros cúbicos, e o açude de São Gonçalo, que hoje tem capacidade para 40 milhões de metros cúbicos. Então é uma história longa, de muito trabalho, de muito sufoco, mas graças a Deus e ao empenho do ex-presidente Epitácio Pessoa, esses açudes foram inaugurados e hoje estão para receber oficialmente as águas da transposição do Rio São Francisco. Águas estas que certamente vão beneficiar todos nós.